Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra e psicogeriatra e também atuando em medicina da dor. Primeiramente gostaria de agradecer aos colegas, né? Tem bastante psicólogo e estudantes de psicologia, obrigado pela confiança e também agradecer aos demais seguidores. E caso vocês gostem dos vídeos, compartilham, interajam nos comentários, inclusive colocando a experiência de vocês, se tiver relação, e sugestões para novos vídeos, né? Se não tiver entre os vídeos que eu já fiz, eu vou me preparar e vou fazer tranquilo. O vídeo de hoje é sobre uma experiência que eu tive é, através de uma cirurgia de correção de sinusite, né, para melhorar a drenagem. O que acontece? Esse vídeo é a importância de você, caso tenha dor crônica, você ter um médico de dor ao seu lado para prevenir que uma intervenção cirúrgica cronifique uma segunda dor ou piore essa primeira, né? Porque isso é possível. Então, o que aconteceu comigo, por exemplo? Eu fiz a cirurgia e aí o colega, que é um ótimo otorrino, estudou comigo, ele falou, vai estar esperada aí uma perda de sensibilidade aqui na região do lábio, ponta do nariz e parte do dente, né? E aí, assim, depois da cirurgia, eu senti isso e mais dor. Aí eu falei com ele, né, e falou, pô, dor não estava previsto, né? Aí ele ficou chateado, porque ele falou, pô, o cara me conhece há, sei lá, 20 e poucos anos e aí de repente causar mais uma segunda dor. Eu falei, não, calma que é, vamos, sem afobação, vamos ver o que acontece. Então, o que aconteceu, provavelmente? Toda pessoa que tem dor crônica, ela tem uma coisa que chama sensibilização central. Inclusive, o bom do CID-11, né, que é o Código Internacional de Doença, a versão 11ª, ele reconheceu a dor crônica como doença. Então, por que isso é importante? Porque aí afasta aquele negócio de que a dor é da cabeça da pessoa e que você tem um indivíduo com dor crônica, você tem que achar uma causa e você vai faz milhares de exames e não acha nada e aí você tem gasto com paciente, gasto com convênio e não chega a lugar nenhum e nem trata essa dor. Então, assim, eu vou ter que explicar um pouquinho de conceitos bem básicos de dor para vocês entenderem do que eu estou falando. A dor, ela vem de uma terminação nervosa livre, que ela é estimulada, por exemplo, um estímulo nociceptivo, que é um estímulo doloroso, e aí ela caminha por fibras lentas C e a delta, que são fibras mais rápidas e com mielina, né, bainha de mielina no neurônio. Aí ela vai pela medula, parte posterior da medula, tálamo, formação reticular ascendente, tálamo e córtex sensorial e sistema límbico, que é uma parte do cérebro que vai processar as emoções, né? Então, assim, segundo a Associação Internacional do Estudador, a dor é uma experiência emocional e sensorial desagradável ligada a uma lesão tecidual real ou potencial e descrita como tal. Então, assim, não necessariamente você tem que ter uma lesão tecidual para que você tenha dor. Então, você tem três tipos de dor, né? Uma dor nociceptiva, que é aquela que vem um estímulo traumático, que vai gerar uma inflamação, um estímulo lesivo. Então, assim, você bate prende o dedo na porta. Então, você tem uma lesão ali local, tecidual. Então, isso a gente chama de dor nociceptiva. Uma dor neuropática é, por exemplo, aquela que ocorre em diabéticos de longa data, onde você vai tendo lesão do sistema nervoso,
quando você tem um trauma que tem uma lesão nervosa, de nervo periférico, durante uma cirurgia que você tem que cortar, às vezes você, pelo caminho, você pega um nervo, ou você, para afastar, já é o suficiente para gerar uma dor. E também a dor nociplástica, que é aquela onde você não encontra uma lesão tanto em nível neuropático quanto em nível tecidual. Então, o modelo disso é a fibromialgia, né? E isso aí tem a ver com a sensibilização central. Quando eu falo de sensibilização central, eu não estou falando do trauma e experiências passadas, não. Sensibilização central é uma coisa bioquímica. Então, como é que começa isso? Você tem uma lesão no tecido, uma lesão tecidual de um nervo, e que ela fica muito tempo ali. E aí, quando ela fica muito tempo, ela vai disparando estímulos de dor, de forma com que ela vai sensibilizar tanto o neurônio periférico quanto central e cérebro. Então, assim, em termos bem simples, um estímulo que era para ser encarado como doloroso, como não doloroso, como você tem uma sensibilização no nível periférico e central, esse estímulo passa a ser interpretado como doloroso. Então, por exemplo, as fibras A, beta, elas estão envolvidas à propriocepção. Então, por exemplo, se eu bato aqui, se eu dou toquinho aqui no rosto, em tese não sinto dor, mas eu sei que está tendo, alguém está mexendo em determinada parte específica do meu rosto que eu consigo apontar. Isso aí é uma via proprioceptiva que chama. Só que na dor central, como está sensibilizado, isso aí na hora do cérebro expande. Então, assim, começa a ficar uma bagunça e o cérebro começa a identificar estímulos vindo de outras vias como estímulos dolorosos. Então, assim, aí, por exemplo, esse estímulo aqui, que teoricamente não causa dor, ele vai levar a uma dor no paciente, o que a gente chama de alodínia, que é quando um toque numa região que é presumivelmente não doloroso, ele passa a causar dor. Então, assim, é comum quem já viu ou quem tem fibromialgia falar: é só o vento dói, ou dá um toquinho que dói. Isso aí é a sensibilização central de uma dor nociplástica. E por que eu estou falando tudo isso? Porque toda vez que com o sistema nervoso central ele está sensibilizado, ele já está diferente do que é uma pessoa sem dor, então, assim, estímulos de curta duração podem permanecer ativando esse sistema, e o cérebro entende que é uma dor, mesmo quando você remove esse estímulo, a pessoa está em risco de, quando ela tem dor crônica, ela desenvolver uma segunda dor. Então, assim, por isso é interessante estar com o médico de dor acompanhando conjuntamente, porque a gente consegue fazer um esquema preventivo, onde a gente envolve desde orientações na medicação, pré-cirurgia, como também sugestões para medicações para anestesia, e no pós, para a gente diminuir a possibilidade de dor que a pessoa possa sentir uma dor secundária. Então, qual desfecho que aconteceu comigo? Eu ajustei eu fiz todo o esquema preparatório com medicação anterior, a anestesia foi modificada e eu fiquei com essa dor. Provavelmente, assim, teve uma lesão tecidual e às vezes algum toquinho no nervo que ia dar uma coisa transitória, uma perda de sensibilidade, só que o cérebro interpretou aquilo lá como um estímulo doloroso. Então, eu tive dor. E aí, aumentei a medicação, deu para tocar o barco,
até que esse estímulo inflamatório ele cessou, porque o trauma da cirurgia ele acabou, né? Ele foi passando o tempo, e também esse eventual microlesão aí dolorosa, o nervo ali, a bainha de mielino, se regenerou, e aí assim, ficou tudo bem e acabou zerando a dor. E assim, é importante então para que a gente tenha essa noção, porque isso aí assim, ele assusta muito o paciente quando o médico fala, olha, não está previsto isso, aí de repente aparece. Então, por exemplo, não é incomum pacientes que fazem prótese de joelho, o médico ele faz, e mesmo sem dor crônica, tá? Anterior. O médico faz a prótese, está tudo bonitinho, tá? Ele usou toda a técnica, não teve aparentemente nenhuma complicação, então o paciente fez essa prótese por causa de uma artrose, uma osteoartrite, o termo mais novo, né? E aí ele era para ficar sem dor, só que ele continua com dor. Às vezes tem uma fibrose, alguma coisa, então assim, é importante a gente tratar, como os ortopedistas falam, prótese é uma beleza quando dá certo. Então, por que pode não dar certo? Porque às vezes tem uma microlesão e o cérebro entende de uma forma totalmente diferente. Então é legal também um assunto para os psicólogos aí, né? Porque isso vai aparecer no consultório de vocês, e esse conceito de sensibilização assim central é importante porque veja só, não necessariamente isso daí é da cabeça da pessoa, né? Isso daí ela tem uma questão bioquímica, mas que assim, pessoas que, por exemplo, sofreram algum abuso físico ou sexual têm um risco aumentado para ir encontrando essas condições, desenvolver uma dor crônica. Então, assim, quer que você trate o paciente com cognitivo comportamental, psicanálise, o que for, a gente sempre pede ou faz parte do time interdisciplinar do cuidado da dor, psicólogos também, porque é muito importante a psicoterapia num paciente com dor crônica, e assim, é legal vocês terem esse conhecimento do que aconteceu, que é um processo bioquímico, porque senão o paciente se sente incompreendido. O psicólogo falou, não, isso aqui é um trauma, dependendo da psicanálise. Não, um trauma anterior, ele pode pôr um pouco em risco e perpetuar, porque ele ia agravar o quadro, porque tem uma experiência emocional da dor. Então, assim, mas não que ele seja a causa. A causa tem uma questão bioquímica, da mesma forma com que as coisas evoluíram e as pessoas hoje entendem que a depressão não é uma coisa de fresco, de fraco ou da cabeça da pessoa, bem como a fibromialgia não é uma coisa da cabeça da pessoa, você tem um processo bioquímico. Aqui uma dor crônica, seja ela uma nova dor crônica ou uma dor crônica inicial, ela também tem uma questão bioquímica que pode ser agravada por fatores externos, né? Então ambientais, como por exemplo um abuso sexual no passado. Então é muito comum uma moça que tem dificuldade em ter relações sexuais com um namorado, ter dor, e aí você vai ver a história dela, ela tem um abuso sexual, né, um estupro. Então, assim, isso aí ele apresenta um papel muito importante na manutenção do quadro. Então, assim, no que você consegue ressignificar essa passagem da pessoa, você consegue tornar mais propícia o tratamento da dor e que isso se resolva e a pessoa consiga tocar a vida normalmente. Bom, basicamente era isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.